Fala aí, belezinha? Professor Dalmo Azevedo aqui na área e eu estou trazendo aqui nesse vídeo uma questão muito especial sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que eu quero mostrar para você o que a gente trabalhou na aula 1 lá da nossa maratona do concurseiro Sem Migué. Se você ainda não fez sua inscrição, cara, é gratuito, 100% online, 100% gratuito e vai ficar disponível apenas até domingo, tá? Então, se você ainda não conhece, a gente vai colocar o link para você aqui, tá? Você pode entrar no meu perfil também aqui no Instagram, que você vai ter acesso ali à maratona. E a ideia é que lá eu estou trabalhando algumas matérias essenciais e a primeira aula foi sobre o ECA. E nós trabalhamos ali a convivência familiar e comunitária. Então eu trouxe aqui essa questão para te mostrar o que foi trabalhado e que você possa conhecer aí o método que a gente está desenvolvendo juntos, né, para poder fazer essa mudança na sua vida, para poder trazer essa mudança de patamar, para você entrar no serviço público ou melhorar sua posição se você já for concursar. Para não perder tempo, vamos para a questão. A ideia é a seguinte, ó. Questão de 2019, Banca Vunesp, uma grande banca, né, do Brasil, e que a questão da Prefeitura de Valinhos, ali na Guarda Civil Municipal. Isso não importa tanto, né, convenhamos, o que nos importa realmente é a banca e o assunto. Considerando o disposto no ECA a respeito de acolhimento familiar, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Antes de tudo, você tem que pensar no seguinte. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai seguir a regra que a Constituição Federal nos trouxe. Criança e adolescente tem que ser mantido sempre no núcleo familiar, na família natural, de preferência, ou na família extensa ou ampliada, quando, né, algo acontece com a família natural. A ideia é que esse crescimento dentro de uma convivência familiar e comunitária vai trazer benefícios para o futuro dessa criança, para o futuro desse adolescente, o seu desenvolvimento pleno, de acordo com as necessidades, para que tenha uma vida minimamente digna, no mínimo. A questão é que nem sempre essa convivência familiar é as melhores, né? É uma das melhores. E o ECA, ele não é burro, ele não vai dizer para você, olha, não importa se a família é boa ou ruim, tem que ficar no núcleo familiar. Não. A preservação dessa criança e adolescente também é muito importante para nós. Então a gente precisa fazer um meio campo entre manter o núcleo familiar e preservar o desenvolvimento normal dessa criança. A questão é que nem sempre é possível manter no núcleo familiar algum motivo, seja por um vício, seja por um falecimento, seja por uma, sei lá, ausência total dos pais, aquela criança ou adolescente pode sofrer um abandono natural e isso vai acabar atrapalhando muito o seu desenvolvimento. Pois bem, para isso nós temos dois caminhos. O primeiro, lembre-se que a nossa ideia sempre é manter no núcleo familiar. O primeiro é, qual é o problema atual? O que não permite a manutenção dessa criança ou adolescente na família? Ah, é questão de vício e tal. Dá para recuperar? Dá. Então vamos fazer o seguinte, vamos retirar essa criança ou adolescente temporariamente do convívio familiar. Depois que aquela questão ali que está atrapalhando a relação for resolvida, reintegra a família. Porque no final das contas, a ideia é sempre manter no núcleo familiar original. Perfeito? Só que às vezes não adianta, não tem jeito, não tem como. Você vai acabar tendo que colocar na mão de uma família substituta, que é uma forma comum, natural e muito boa de se resolver essa questão. A criança vai para uma família, vai ter, o adolescente, né, vai ter o mesmo carinho, o mesmo amor, ou até mais, né, mesmo se fosse mesmo, seria bom, estaria lá. E vai conseguir se desenvolver. Então, a gente também tem essa segunda opção. Se não dá para reintegrar, coloca na mão de uma família substituta. O que não pode é deixar a criança ou adolescente abandonado. E é aí que entra o jogo. Às vezes, como eu preciso retirar essa criança ou adolescente do convívio familiar para tentar reintegrar ou colocar em outra família, às vezes eu preciso criar um sistema para essa criança poder ficar longe da família. Porque nem sempre é possível essa substituição familiar com a manutenção por um tempo, né, na família antiga. A criança não vai ficar lá com a família até que se resolva. Ah, vamos reintegrar? Sim, mas eu preciso colocar essa criança ou adolescente em algum lugar. Ah, nós vamos para a família substituta? Vamos, mas vai colocar onde? Vai ficar na delegacia, sentado num canto, olhando todo mundo passando? Vai ficar num parquinho, jogando xadrez, sei lá? Isso não é coisa de criança, adolescente, pô, convenhamos. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Existem várias medidas no artigo 101 do ECA, e uma das medidas provisórias, excepcionais, interessantes que nós temos é o acolhimento institucional ou familiar. Aqui você tem instituições governamentais, não necessariamente não governamentais, mas pode ser que seja, e instituições familiares que se colocam à disposição de atuar nesse momento de transição. Aqui eu estou na transição, ou da família velha para a família nova, entre aspas, família substituta, ou da condição velha para a condição nova, reintegração familiar.
Aquela situação que não permitiu o convívio se resolveu, vamos devolver. Eu preciso que alguém componha essa transição. E o sistema de acolhimento serve para isso. Durante esse período, ficará acolhido ou numa família ou numa instituição, né, para que possa permitir o desenvolvimento dessa criança e adolescente até que a questão se resolva. Tá? Então a gente precisa procurar algo que fale sobre isso. Não é punição, não é nada. Eu só estou usando transitoriamente um sistema para poder devidamente atender a necessidade daquela criança e adolescente. Então vamos lá. Em relação ao acolhimento familiar, assinar a alternativa correta. É uma medida provisória, foi o que eu falei, excepcional, também te falei, e de transição para a reintegração familiar. Claro que não é só para a reintegração familiar, também pode ser para a colocação em família substituta, mas parece certa. A questão é que a gente não pode esquecer que, assim, não é porque ele suprimiu uma parte, a questão está errada. A questão está certa, só está incompleta. Você entende? Você tem que ter cuidado na prova. Existe diferença entre supressão e estar incompleto. Supressão é quando perde a lógica o assunto por falta de informação. Então você tirar aquilo ali seria realmente algo que tornaria errado. Aqui não. Aqui eu estou te dando uma das possibilidades. Então isso aqui é incompletude, né? Digamos assim. Se é que existe essa palavra, existe, mas o professor de português vai brigar comigo. É incompleto. Tá? Cuidado para você não... Ah, mas está errado porque não está completo. Incompleto não é errado. Entenda isso. Incompleto só é errado quando a supressão da questão tornar errado. Aí não é uma questão de incompleto, é suprimido, né? É uma medida imposta como alternativa à pena de privação de liberdade. Nada a ver, né? Pelo amor de Deus. Deve ser utilizada como regra. Não, isso aqui é excepcional. É uma medida substituta à reintegração familiar. Sim, aí vai ficar no acolhimento o resto da vida, né? É vedada pela lei. Não, existe acolhimento institucional e o familiar também. Deve ser utilizada quando não der resultado acolhimento institucional. Claro que não. É um ou outro. Não tem lógica isso de vamos tentar um, depois o outro. Se um não funcionar, sempre será institucional. Vai de acordo com o caso. Beleza? Tem dúvida no assunto? Quer falar sobre guarda, tutela, adoção? Quer conversar sobre garantia de manutenção dos direitos? Inclusive a questão de igualdade de direitos quando adotado? Quer falar ali sobre como é que funciona essas características de família, conceitos, acolhimento? Está lá na nossa aula gratuita na Maratona do Concurseiro Sem Miguel. Faz sua inscrição, cara. Não perde a oportunidade não, que tá muito legal, tá? Um abraço.